Olá, famílias! O TV Supimpa está no ar e hoje o tema abordado será a inteligência musical. A inteligência musical está atrelada à nossa capacidade em compreender diferentes timbres, ritmos e também na nossa capacidade de aprender a cantar e a tocar um instrumento musical. Teremos hoje nos nossos estúdios externos a professora Cíntia, da Escola de Ensino Fundamental Nova Brasília, professora de artes da Prefeitura Municipal de Brusque. Professora Cíntia, o que podemos fazer para estar estimulando a inteligência musical dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas? Bem, boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa também. Acho muito importante a nossa discussão, né? Das várias inteligências. E agora falando, né, da minha especial, que é da música. É importante falar que a criança, ela já é um ser musical desde que ela está sendo gestada, né? Desde que ela está no ventre da mãe. Por quê? Ali nós temos os sons da respiração da mãe, dos movimentos intestinais, do fluxo sanguíneo, isso tudo é ritmo, né? Além da voz da mãe, do pai, da família que está interagindo, né, com aquele bebê que ainda nem nasceu, né? Então ele já é um ser musical. Por que as crianças amam tanto essa coisa da música, do som, né? Porque já antes dela nascer, ela já tem esse contato muito direto com esse mundo sonoro, né? Esses movimentos de troca, de comunicação sonora são muito importantes porque favorecem na fala da criança, né? Quando ela começa a fala, no desenvolvimento afetivo, cognitivo, né? Então a música assim, é importante em vários setores e de cada fase da infância, né? Então eu penso assim, como estimular, né? Como usar a música para estimular o meu bebê? A minha criança muito pequena ou a minha criança pequena. Às vezes, uma mesma atividade, ela pode passar pelas 3 fases, né? Mas vai ser diferente, por quê? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com histórias sonoras, né? Eu acho que a história, ela tem um poder encantador, né? E quando a gente inclui sons, fica muito mais atrativo. Por exemplo, para o bebê, né? Ele tá ouvindo a sua história, às vezes nem precisa ter um livro, né? No bebê muito pequeno, por exemplo, ele está ouvindo a sua história, que pode ser uma criação sua no momento, e tem um som corporal, por exemplo, da pessoa, né? Tô falando de animais. Criança, a gente geralmente faz, né? Muitos sons de animais. Então, eu falo do gatinho, miau, né? E agora veio o cachorro. O que eu fiz com esse som? Eu fiz um som agudo, eu fiz um som grave, certo? Então, eu já estou trabalhando um aspecto muito importante da música no meu bebê. Quando ele começar a fazer os primeiros sons, ele vai me imitar. Então, se eu vou imitar um carro, esse movimento é muito importante depois para a fala, né? O né? Então, eu estou trabalhando uma história com um som muito legal, muito atrativo para o bebê, e ele vai pegar esse meu movimento de boca, quando ele começar a falar, vai ser muito mais fácil, né? Então, eu estou estimulando, dando aspectos musicais e também estimulando a sua fala. Quando a gente passa da fase do bebê para crianças bem pequenas, ele já vai estar te imitando e criando os sons dele, né? Tudo que eu fiz quando ele era bebê, ele vai trazer, e agora numa fase de criação, né? Então, eu posso falar o nome do animal e ele vai me responder com o som. Eu posso mostrar a imagem, ele vai me responder para o som. E quando eu chego na fase do crianças pequenas, ele já vai criar a história dele, criar os personagens, né? E fazer os seus próprios sons. E aí, por exemplo, outra atividade que eu gosto muito, trabalhar com instrumentos musicais. Pro, mas já desde bebezinho? Eu não tenho aqui para mostrar, mas, por exemplo, um bem legal para fazer com bebês bem pequenininhos é colocar na meinha um guiso, daquele pequenininho, prender na meinha.
Então, o que ele vai perceber? Que quando ele movimentar as pernas, os pezinhos, ele vai ter um som. Isso vai ser engraçado, ele vai dar gargalhada, e ele começa a perceber o movimento, que é tão importante dentro da música, né? Quando a gente vai, eu até vou mostrar alguns aqui que eu peguei, né? A Bárbara disse, mostra teus instrumentos, alguma coisa pra gente, né, completar. A gente tem instrumentos que a gente compra, né, na lojas de R$1,99, enfim. Quando mesmo o bebê ele começa a ter esse contato com o instrumento, ele também começa a perceber forma, cores, texturas, né? E que é tão importante também, né, gente, ser estimulado em toda a fase, né, da infância. Posso fazer em casa, né? Mamães, né, os papais que estão em casa com os bebês, as professoras. Esse aqui, ó, eu fiz com potinho de Yakult, né? Depois eu pintei. Então, materiais que a gente tem em casa. Usei arroz dentro, né? Então, a gente vai contar uma história, fazer uma música que tenha chuva. A gente usa o pau de chuva que a gente fez em casa, né? Com um rolinho de papel laminado. Enfim, são muitas opções, assim. Esse aqui eu fiz com a minha filha, ó. Ela tem 4 anos agora, mas eu já fiz ano passado. Então, ó, com tampinhas, né? Então, esse aqui, quando o bebê começa a ter o movimento de pega, é bem importante que ele tenha acesso, né, a esse som. E aí, quando ele chega na parte de crianças muito pequenas, né, depois de 1 ano e 7 meses e mais para frente ainda, ele vai ter essa sensibilidade de dizer, poxa, se eu estou cantando essa música, eu posso usar esse instrumento. Se eu estou contando essa história, eu estou falando de um animal que fala bem baixinho. Então, eu vou usar esse aqui. Né? Então, isso tudo está sendo estimulado desde o bebê. E ele vai criando as próprias sonoridades dele, né? Outra atividade, músicas com bebês. Gosto muito de trabalhar com músicas que tenham o nome da criança, que ele se perceba dentro da canção, né? Então, quando eu estou cantando, naquele momento, mãe e filha, professora e aluno, enfim, de falar o nome dele, né? De estar em contato visual, e ele está ouvindo o seu nome e está se percebendo como indivíduo, né? Naquele momento ali. Depois, crianças muito pequenas, a mesma coisa, eles amam, gente, ouvir o nome deles nas canções, nas cantigas de roda, né? Depois uma ideia, assim, para as professoras de fazer chamada, né? Através de uma música. Se ele tem o contato com o instrumento desde pequeno, a gente pode fazer uma brincadeira desse jeito, quando elas são crianças muito pequenas. Cada vez que a Pro falar o seu nome na música, você vai tocar o seu instrumento. Então, está trabalhando a atenção dele, está trabalhando o nome, está trabalhando a audição, está trabalhando concentração, várias coisas numa criança de 1 ano e 7 meses, né? Então, penso que é muito válido. Movimentos de dança são muito importantes, né? Quando bebês, a gente vai, por exemplo, a minha filha, eu sempre penso muito na minha filha quando eu falo, assim, né? Quando ela era criança, ela começou a falar muito cedo. Né, o dia nosso tinha música, tinha história, tinha som, tinha instrumento, né? Aqui em casa já tem bastante coisa, então ela sempre teve muito contato com isso. Então ela começou a falar muito cedo. Então, de pequenininha, por exemplo, a gente botava uma música, um movimento, né? Braços para cima, braços para baixo. Legal. E a criança imita primeiro, né? Primeiro ela te imita. Quando ela chega na fase do muito pequenas, ela cria. E que tal se a gente fazer desse jeito? Não, mãe, vamos fazer diferente, sabe? Então, ali ela começa a ter a sua percepção daquela música, daquele movimento, daquela dança, né? E quando ela chega na fase de crianças pequenas, né, de 4 anos a 5 e 11 meses, ela já está improvisando as suas canções, ela está criando canções, letras, melodias, ela coloca o nome dela, o nome do amigo, o nome da mãe, do pai, da família nas canções, né? E ela, com todas essas atividades, ela chega nessa fase de desenvolvimento de crianças pequenas, sabendo o momento de ouvir, de apreciar, sabe? O que é muito importante, porque todas as outras
vamos dizer, quando ela chega no fundamental, no ensino fundamental, ela vai precisar parar, ouvir, saber o momento de falar, né? E isso a gente pode estar inserindo junto com a música, né? Quando a gente bota uma música e vamos ouvir quais sons que estão acontecendo, qual animal que está aparecendo nessa música, qual instrumento está aparecendo nessa música, né? Então a gente está que mais que eu posso? Mas assim, da dança, dos instrumentos, eu fiz umas anotações aqui para mim não esquecer. De escolher diferentes andamentos de música, sabe? Músicas mais rápidas, movimentos dançados, e também ter o movimento da música mais lenta, do relaxamento, da massagem, do toque. Isso é muito importante no bebê, né? E aí a gente já está trabalhando um aspecto musical, que é o ritmo, que é a velocidade, que é a pulsação. Que lá na frente, quando ele chega na fase do criança pequena, quando ele vai criar, ele já vai ter isso bem nítido, sabe? Porque ele teve todo esse acesso desde bebê. Então, eu penso que as atividades, assim, de música, nas 3 fases que a gente está falando, elas podem ser muito parecidas. Porém, elas são diferentes em cada fase porque a interação da criança com a gente é diferente, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai tendo mais percepção, mais criatividade, e a música traz isso muito, muito forte. Outra atividade que eu esqueci de falar, que é bem legal, assim, a partir dos 3 anos ali, crianças muito pequenas, a criança pequenas, desenhar os sons, né? Como é que eu posso representar um som forte, um som fraco? Como que eu posso representar o silêncio, a música, esse som, o som do animal, enfim, qualquer som que a gente for trabalhar. O que a gente está começando aí, dentro da musicalização? Começando a grafia musical, né? Que seria lá na frente, uma partitura. Se a criança um dia se interessar para tocar um instrumento, ela já vai ter toda uma base muito rica, né? Se ela gostar, né, gostar de ser um músico, enfim. Mas, assim, sempre lembrando que toda essa prática musical desde bebê na educação infantil é muito importante para todas as fases, não somente para aquelas crianças que um dia serão músicos, assim, né? É importante para tudo, né? Para a vida dela. E que auxilia muito em todas as disciplinas da escola, né? Depois na próxima fase, né? Que daí fica para um outro momento, assim, né? Mas eu creio que seja muito importante, eu acho que essa discussão, assim, é super, super válida. Professora Cíntia, a gente percebe a música como uma ferramenta muito rica para o desenvolvimento das nossas crianças. Pela tua narrativa, a gente pode perceber que estudamos timbres, ritmos, né? Tudo isso é de grande valia ainda na nossa educação infantil, porque é a base para o ensino fundamental, né? Se a gente for parar para pensar, até quando a gente anda tem ritmo, mas a gente não compreende. Exatamente. Então, se a gente entende esses conceitos ainda na educação infantil, a gente tem a dimensão disso na nossa vida adulta também. Exatamente. Então, é isso mesmo. Eu penso assim, a criança já quando ela nasce, ela está exposta a som, ritmo o tempo inteiro, né? Nos sons do nosso cotidiano, da nossa casa, da nossa escola, né? Que nem você falou, né? A gente está caminhando, a gente tem um ritmo. Isso é um jogo que a gente faz lá no ensino fundamental, né? Jogos de passos, de ritmo, enfim, de canções assim muito legais que trabalham isso depois lá. Se a criança tem todo esse envolvimento na educação infantil e desde da sua casa, vamos dizer, né? Desde da mãe, do pai, da família, estimulando, ela chega lá na frente percebendo tudo isso muito mais fácil, né? Então, fica gostoso de trabalhar, é prazeroso, as crianças adoram trabalhar com música, com som, com a criatividade, né? Com aquela magia que tem, né? E que falta tanto, né? Em algumas crianças, a gente vê isso, assim, eu acho tão importante, né? Porque a nossa criatividade não é só na área da arte,
A gente vai usar para sempre, né? No nosso trabalho, na escola, enfim, né? E, professora, a criatividade é a resolução de problemas, né? Sejam problemas que foi nos dado como um desafio ou problemas da nossa vida mesmo, né? Criar novas estratégias, criar novas soluções. E a música dá muito este caminho de criação, né? De produzir uma música, leque, né? Um leque, de produzir sons com o nosso corpo, de compreender que o nosso corpo pode ser, sim, um instrumento para uma apresentação. Exatamente. Eu penso, às vezes a gente só pensa assim numa... não, ela tem que tocar piano, tem que tocar... Gente, a música é muito além do instrumento, né? Nem tu falasse, o nosso corpo, os objetos sonoros que a gente tem em casa, né? A gente pode transformar uma história, uma canção, criar, né? Então, nossa, é um leque de possibilidades, assim, no mesmo assunto, né? No mesmo conteúdo, vamos dizer assim, enfim, é maravilhoso. Professora, tu teria como indicar pra gente algum local onde a gente possa introduzir a musicalização fora da escola para os pais que sentirem necessidade e vontade de investir? De escolas de música, né? De espaços culturais. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem a Fundação Cultural, né? Que tem profissionais, assim, maravilhosos, que a prefeitura, inclusive, cede, né? Esse espaço, enfim... Eu sei porque já trabalhei lá na Fundação também, sou fã do trabalho deles, tenho amigos que trabalham lá e super indico. Tenho a minha amiga Nadjara, que tem a Escola de Música Sonata, que é maravilhosa, assim, super indico o trabalho dela. Tem só profissionais, assim, eu tenho certeza, muito bons, que vão atender os filhos de vocês, assim, super bem. Tem a minha amiga Louise Clemente, que é uma musicista, trabalha na Fundação Cultural, dá aulas particulares também. Então, eu penso que a nossa cidade é muito rica, né, de profissionais assim excelentes na área da música e muito importante para as crianças nessa fase de desenvolvimento trabalhar toda essa parte musical. Profissionais excelentes e qualificados, né, professora? É imprescindível. Exatamente. Exato. Eu penso assim que claro que hoje nós temos, principalmente na educação infantil, as pedagogas estão tendo, né, que abraçar muitas causas, né, e estarem passando também esses aspectos, assim, musicais, enfim, para as crianças. Mas peçam ajuda, né? A gente está aqui para ajudar também, os cursos que são super importantes, para a gente estar realmente tendo um objetivo em cada atividade, né, vamos cantar, ótimo, cantar é excelente, mas vamos ter um objetivo para aquilo ali, vamos colocar algo que seja mais profundo, assim, né? Então, acho super importante a nossa conversa, essa troca de experiências, né? E eu acho que para todas as áreas, né? Não só na área da música, né? Mas eu creio, assim, que profissionais qualificados nós temos bastante na nossa cidade e que a gente pode, assim, tirar o melhor de cada um, né? Então, pessoal... E até mesmo esses instrumentos, né, Cindy, eu vejo que os materiais reciclados, né, fica mais fácil para os pais estarem fazendo essa questão da musicalização em casa para os pais, né, com as crianças, né, porque são materiais reciclados, de potes, né, potinhos de produto. Então, eu vejo que a criança até se interessa mais quando ela participa da confecção do material, né, então, acho bem interessante essa questão. Eu penso até, uma das coisas que eu tinha colocado aqui, né, falando dos instrumentos, assim, enquanto bebês, a gente faz para eles, né, o instrumento, para ele explorar, para ele tocar, né, entender como isso tudo funciona. Quando já são crianças muito pequenas, elas já podem participar, né, da confecção, elas já vão dar ideias, e quando elas chegam na terceira fase, elas já estão fazendo seus instrumentos, né, elas estão tendo, como que eu posso fazer isso? Olha, desse jeito fica de um som diferente do que aquele, né? Então, assim, tá explorando materiais que a gente tem em casa, como você mesmo falou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu gosto muito desse aqui, ó, que é o das chaves, né? Esse daqui também embaixo.
Então, assim, ó, quando a Isabela era pequenininha, ela gostava muito desse instrumento que eu fazia. Até para, né, para entender como que era, né? Para mim também era novo, né? Então, fazia de um ladinho, né? Então, essa percepção do olhar para onde que está vindo o som, sabe? Virou, né? O olhar, assim, ó, a procura pelo som, né? Pelo movimento, que, enfim. Eu acho super válido, eu acho que a gente consegue fazer muitas coisas em casa, os pais, né? A família, e que chega uma fase que a criança participa muito disso, e eu acho que aí é o mais legal, sabe? Então, agradecemos, professora Cíntia, a tua disponibilidade de estar na nossa TV Supimpa, conversando sobre a tua paixão e conversando de que forma trazer para as nossas crianças. Obrigada, né? Eu que agradeço, meninas. Parabéns pela ideia, pela iniciativa. Muito legal o nosso papo. Fico à disposição também, né? Precisarem alguma ajuda, sempre alguma outra coisa, algum outro professor. Estamos juntos nessa caminhada. Uma educação de qualidade e pelo acesso, né, a esse mundo Exatamente. tão rico da arte. Que nós buscamos, né? Percebemos a inteligência musical em grande destaque em músico, amadores ou profissionais, professores de música, atores e atrizes. Vale ressaltar que a inteligência musical está fortemente associada à comunicação. Afinal, o som pode avisar sobre um perigo iminente, trazer lembranças ou expressar sentimentos. O TV Supimpa chegou ao fim. Até a semana que vem. Beijo, tchau, tchau.